O governo Bolsonaro pegou esses dados e falou: aham, senta lá, Cláudia, daqui a pouco a gente fala. E segurou isso. Para quê? Para ter dinheiro para gastar na eleição. E que após a derrota de Bolsonaro, aí sim, todos esses dados que eles falaram, daqui a pouco a gente olha, só em novembro eles foram colocados oficialmente na lista de gastos da Previdência. Porque ali Bolsonaro já tinha perdido a eleição. Esse represamento pode, inclusive, comprometer o reajuste do salário mínimo. Com essa explicação, eu vou pedir para você ouvir de novo a fala do Rui Costa. E vou voltar em seguida só com o Fernando Nakagawa, porque ele mostra documento oficial que indica essa explosão no número de aposentadorias a partir de novembro de 2022. Olha aí. O ministro Marinho, o ministro do Trabalho, chamará vocês para um pronunciamento aí, se não hoje, na segunda-feira, sobre o assunto. E eu prefiro que ele o faça, porque assim foi o pedido do presidente, fruto de uma reunião que nós tivemos ontem. Ele falará com a imprensa sobre esse assunto. Há um impacto evidente no tocante do salário mínimo, um represamento que foi feito das aposentadorias e no segundo semestre foi liberado, principalmente depois da eleição, um contingente grande, o que demonstrava que o represamento não era de dificuldade administrativa, era uma estratégia financeira de conter pagamentos, já que, se fosse dificuldade administrativa, não haveria como liberar um volume gigantesco como foi liberado pós-eleição. Eu volto direto com o Fernando Nakagawa. Enviei uma sugestão de tarja para o nosso time. Dado oficial da Previdência mostra a explosão de aposentadorias pós-eleição. De novo, Nakagawa encontrou no boletim oficial do governo federal o dado que mostra a explosão de aposentados pós-eleição, que indica da substância a afirmação feita pelo Rui Costa de que houve represamento de novas aposentadorias por conta da disputa da eleição, para que o governo tivesse dinheiro para distribuir nas eleições, segurou o cadastramento de novos aposentados e só liberou após novembro. Foi apuração feita à quente, pesquisa feita à quente pelo Fernando Nakagawa, e a gente traz de novo o dado oficial, e esse é editado ainda pelo governo anterior, certo, Nakagawa? Sim. Portanto, fora de qualquer suspeita, não é do governo Lula, é do governo Bolsonaro. Eu deixo com você, querido. Olha, Dani, o que mostra o boletim estatístico da Previdência Social, que o volume de novas aposentadorias concedidas ao longo dos últimos meses cresceu e de maneira nada desprezível. Olhando o acumulado em 12 meses, entre os meses de dezembro de 2021 a novembro de 2022, houve um aumento de 8,9%, praticamente 9% na comparação com o período exatamente anterior. Exatamente essa tabela aí. A última barrinha mostra, então, a evolução do número de benefícios de aposentadoria concedidos. A última barra está sobreposto ali, mas é entre o mês de dezembro de 2021 a novembro de 2022. São 12 meses. Houve um aumento de 8,9%. Este é o maior aumento anual desde o ano de 2016. Portanto, o maior aumento anual desde a aprovação da reforma da Previdência no ano de 2019. Olhando o dado mais detalhadamente, o mês a mês, Dani, é preciso observar que não há um movimento claro que mostraria, no mês de novembro especificamente, uma liberação concentrada nesse mês. Não, o aumento do volume de benefícios tem sido observado ao longo do ano de 2022. O que nós não temos aqui, e talvez o ministro Luiz Marinho tenha, o governo tenha, é a posse dos dados referentes ao mês de dezembro do ano passado, que terminou há pouquíssimos dias. No final do governo Bolsonaro, é preciso lembrar que a própria equipe do ministro Paulo Guedes mencionava que havia, sim, um volume maior de aposentadorias. Isso teria até impactado o resultado fiscal das contas públicas na reta final do antigo governo Bolsonaro. Então, os números do INSS mostram que, sim, o ano passado teve um volume maior
quase 2 dígitos maior na evolução interanual, né, entre 2 anos, de crescimento na concessão de aposentadorias. Mas, repito, este dado, a abertura do dado mês a mês, não mostra que haveria uma concentração maciça no pós-eleição, ao contrário do que disse o ministro Rui Costa. E aí um outro dado, só para encerrar, Dani, esse boletim também traz a informação sobre o tempo médio de concessão da aposentadoria. E o dado de novembro indica 79 dias. O dado de outubro indica 100 dias. Então, no mês de novembro, de fato, as aposentadorias foram aceleradas, o processo foi acelerado. Mas se a gente compara novembro com novembro, é basicamente o mesmo número, porque em novembro do ano passado eram 80 dias, do ano anterior, né? Em 21. Novembro de 2021 era 80 dias, novembro de 2022, 79 dias. O resumo dessa história toda... Em outubro. Porque se você... Então, vamos dar uma olhada, outubro do ano passado, retrasado, né? Hoje a gente vai comparar quanto tempo o governo levou em outubro de 2021 para liberar a aposentadoria e quanto ele passou a levar em outubro de 2022, quando estava disputando a eleição para liberar a aposentadoria. Então, vamos lá. Assim a gente consegue comprovar que se houve ou não ou pelo menos um indicativo forte, se houve ou não represamento. Então vamos lá, outubro de 2021, 81 dias. Novembro de 2021, 80 dias. É o mesmo ritmo, basicamente. Outubro de 2022, mês das eleições presidenciais, 100 dias cravado. Novembro de 2022, 79 dias. Aí sim houve, de um mês para o outro, celeridade nesse processo, uma diferença de 20 dias, de 21 dias, para ser exato. Ou seja, quase um mês, o mês de outubro que abarcou todo o período eleitoral, primeiro e segundo turno no iníciozíssimo de novembro. Após a derrota na eleição, o governo volta ao mesmo patamar histórico de prazo para liberação de aposentadorias. Em outubro, enquanto disputava-se a eleição, o governo passou a atrasar quase um mês